Disto, meu, Preparadíssimos, vamos a isto! Nós estamos live, Diogo Simão. Começamos de forma bastante inclusiva a edição 44 do Capital Aberto, ou edição 1 da segunda temporada. O que é que muda da segunda temporada para a primeira, Diogo Simão? Queres fazer essa introdução? Muito bem, esta segunda temporada traz-nos, para além de uma maior responsabilidade, de nós termos aqui objetivos muito mais concretos para esta segunda temporada, porque queremos ter como objetivo final, ter um maior alcance. Acho que está na altura de nós conseguirmos captar outro tipo de audiência, porque vamos trazer aqui algumas novidades no decorrer destas próximas sessões, correto? Sabes o que é engraçado? É que tu conseguiste estar um minuto a falar sobre coisas concretas que vamos trazer, não dizendo nada de concreto, fizeste uma frase completamente genérica sobre o tema de coisas concretas. Não, então, concordo em discordar, porque em bom rigor, aquilo que vamos trazer para aqui é uma maior assiduidade nestas nossas tertúlias. Vamos tentar trazer aqui, se calhar, mais uma vez, tentar aqui trazer a mais alguns convidados, como já tínhamos falado sobre isso. Ou seja, trazerem pessoas que realmente tenham coisas interessantes para dizer, para além destes dois palermas. Não, isso serão situações muito esporádicas, mas acreditamos que vamos conseguir trazer aqui mais, vamos ter aqui mais algum engagement, porque obviamente as pessoas já estão fartas de nos ouvir e se calhar querem também saber mais coisas através dos nossos convidados. É justo. E para já temos muita coisa para falar, não é? Embora já estamos a chegar tarde, não é o tema do momento, temos muita coisa de política nacional para falar, quer dizer, temos muita, se calhar não temos assim tanta, porque não mudou, mas já lá vamos, não mudou assim muita coisa deste ato eleitoral para o último que nós dissecámos de forma bastante exaustiva. Temos muita coisa a acontecer nos mercados financeiros, muita interessante coisas a acontecerem nos mercados financeiros e basicamente vamos andar aqui à volta disso na sessão de hoje. Se calhar começo eu fazer aqui um muito pequeno overview sobre o dia de hoje nos mercados financeiros, que as we speak é um dia interessante porque foi anunciado pela administração americana e pelo Trump que os Estados Unidos e a China iriam colocar em pausa este tema das tarifas, portanto iam falar, iam conversar e iriam encetar negociações, e o mercado de facto reagiu muito bem, como já vinha a reagir no último mês, desde que as coisas estabilizaram um bocadinho neste tema. Nós não temos feito esta edição do Capital Aberto, mas provavelmente a quem nos ouve está minimamente ciente daquilo que aconteceu no mercado financeiro nos últimos, diria, 2 meses, sobretudo desde finais de março, meio de março, diria, com uma queda bastante significativa, com esta história das tarifas que foram anunciadas por Trump e que foram amplamente faladas e dissecadas até nos vários meios de comunicação social, e depois as coisas têm vindo a estabilizar nas últimas semanas. Houve um volte-face, um volta atrás, por parte da administração americana, e hoje marca de facto esse expoente máximo desse volte-face, que é até a China, que tinha ficado de fora da revisão destas tarifas, da revisão após o anúncio das tarifas. Até a China agora entrou também no plano das negociações e o mercado reagiu muito bem, e os índices americanos estão em forte valorização na sessão de hoje, portanto é bom para quem tem investimentos em bolsa ver as suas carteiras a aliviar um bocadinho daquilo que foi um péssimo início de ano. Já estamos perto do máximo, quer dizer, aliás, quão longe estamos do pico do rally Trump, portanto, face à queda que existiu, qual é que é o offset neste momento? Olha, digo-te já, e em vez de, posso dizer os números, mas posso fazer ainda melhor e se calhar partilhar o ecrã com quem nos está a ver no YouTube. Eu diria, talvez, a minha pergunta é um bocado do lata, não é? Portanto, é assim um bocadinho, exatamente, era para vermos aqui, se calhar não está aqui S&P, não é? Portanto, sim, vamos começar pelo S&P. Nós temos o pico do S&P a máximo histórico a 20 de fevereiro. Se calhar vou pôr isto em gráfico de barras para irmos mesmo ao ponto mais alto da valorização desse dia, e
isto comparativamente com aquilo que é o S&P 500 neste momento, já a incorporar a valorização da sessão de hoje, estamos a 5% de máximos históricos, sendo que na sexta-feira passada tínhamos fechado a 8% de máximo histórico, o que ainda era um bocadinho, ainda é caminho, a 8% ainda é bastante no índice, mas de facto o salto que o S&P 500 dá hoje deixa isto praticamente a 5% dos máximos de fevereiro, portanto grande parte, diria 2/3 da queda significativa que ocorreu em março já foi anulada. No Nasdaq, vamos já agora que estamos a fazer essa retrospectiva, vamos ver também o Nasdaq, que teve o seu máximo histórico também precisamente no mesmo dia, 19 de fevereiro, e está a 6 e pouco por cento dos máximos históricos. Na sexta-feira estava quase a 10%, 9 e tal, 9,60 e tal, agora está um bocadinho menos, 6,36%. Portanto, pronto, as coisas estão bem, mas ainda estão muito voláteis. Atenção, este rally é um rally suficientemente forte para se concluir que anula aquilo que poderia ser uma expectativa de um bear market que se repetisse durante grande parte do ano ao longo de todo o ano, como aconteceu em 2022. Acho que esse cenário fica de alguma forma posto de parte, o que não significa que não possa ao longo do ano voltar a haver correções significativas como aquela que aconteceu em março, sobretudo porque nós vivemos numa era em que temos de facto uma administração americana que é muito imprevisível, muito errática no seu comportamento e que pode perfeitamente voltar a ter um ou outro comportamento que possa voltar a pôr em polvorosa os investidores, sendo que e também porque o mercado e o mundo de investimento é muito feito de psicologia e de sentimentos e daquilo que é a forma como tu investidor, incorporas aquilo que acontece no mercado, e da mesma forma que de facto esta administração americana em março anunciou uma série de coisas que depois reverteu grande parte delas, eu diria que de facto pode acontecer situações semelhantes no futuro e que isso faça com que tenha menos impacto, com essas medidas possam eventualmente ser anunciadas e que poderiam potencialmente agitar o mercado, serem vistas novamente como algo que passageiro ou que depois não será concluído ou não será efetivado, e isso pode ser bom porque ajuda a estabilizar o mercado financeiro, ou seja, relativizar aquilo que sai da administração americana e que sai do Trump nos maus cenários é bom porque torna o mercado financeiro um pouco mais estável e menos permissível a este carrossel Trump. Vou aqui lateralizar um bocadinho o tema, porque já está, aliás, os podcasts e tudo aquilo que é mídia, portanto estão já cansados e já esgotaram tudo aquilo que é o tema sobre a questão das tarifas. Pergunta, aqui um bocado de gossip pelo meio, que acho que não temos que apimentar aqui esta nossa conversa. Na tua opinião, tu achas que houve muita gente a perder dinheiro, mas há muita gente a ganhar dinheiro, e dizem as más línguas, ou portanto existe aqui um tema lateral que de facto muitos dos amigos e das pessoas de Trump, que com esta volatilidade que se sente no mercado e que sabemos todos, e vocês todos sabem que isto tanto, pronto, desce muito rápido, sobe mais devagar, mas tivemos recuperações históricas num passado muito recente, tipo Covid e etc. Portanto, que verificamos efetivamente que portanto, os mercados cada vez mais estão a reagem muito mais rapidamente do que comparado no que os anos. Já falámos disto. Sim, a informação, já falámos disso várias vezes aqui. Até a rapidez com que a informação circula faz com que as coisas sejam muito mais imediatas e muito mais rápidas, quer nas quedas, quer nas subidas. Agora diz-me uma coisa, tu contribuis também os teus pensamentos de que há em parte alguma intenção para que um núcleo muito fechado de Trump possam ter aqui alguma responsabilidade para que ganhassem muito dinheiro? Eu vi uma notícia muito recentemente que houve malta a ganhar 2-3 bis num dia com esta volatilidade. Diogo, eu não digo que isso tenha sido o estudado, não é? Ponto número 1, ou o objetivo central de todo este rebuliço que aconteceu nos mercados financeiros. Agora, que acho que não tinha nada a ver, e acho que o Trump não fez aquilo que fez, a administração americana não fez aquilo que fez para fazer cair os mercados. Acho, e não diria que não tenho muitas dúvidas, e acho que era ser bastante naívo se achasse o contrário, que ele, sabendo
o que é que ia fazer e sabendo, obviamente, o impacto que ia ter nos mercados financeiros, que não tenham conversa de café, porque o Trump é menino para ter estas coisas mesmo em conversa de café. E quem diz conversa de café, obviamente, naquelas conversas privadas no seu círculo de amigos, a dizer, pá, e sabes como é que é o Trump, que é cagão e que gosta de se armar e de se fazer de gingão, tenha mandado umas larachas lá no grupo de amigos deles, até pá, isto vai cair tudo, portanto, pá, sejam espertos e ponham-se alerta, porque vão haver aí boas oportunidades de investimentos, portanto vendam agora e daqui a umas semanas vão comprar a preços de sol. Aliás, isto é muito, quer dizer, nos Estados Unidos nos últimos tempos têm tido N histórias de inside trading a nível institucional e a nível governamental, portanto, pá, já é feito às claras. Isto é um tema que ainda é discutido, se calhar até mais na Europa do que nos Estados Unidos, porque na Europa nós ainda vemos isso, na Europa sabes como é que é a Europa, é super, ambiente super regulatório, tudo certinho, tudo by the book, pá, ainda nos faz muita confusão ver aquele faroeste nos Estados Unidos, pá, mas aquilo nos Estados Unidos já é assim há muito tempo e acho que já nem eles se surpreendem com isso. Mas diz-me uma coisa, eu tenho um comentário muito chique sobre este tema, que é: o Trump não é assim tão parvo como toda a gente julga que ele é. E quando se começa uma guerra comercial destas, pá, que afetou o mundo inteiro, e nem para mais um tipo que a sua vida, os últimos 50 anos de vida deste homem, foi negócios, é muito estranho que também a burrice pudesse ser naturalmente... Digo burrice porque ninguém ganhou nada com isto. Digo burrice por isto. Para que se faça algo tão irresponsável, não é? Tem que haver uma motivação extremamente forte, porque a pessoa pode ser mais ou menos burro, mas pode não ser, digamos... Eu acho que ele leu os mesmos jornais que nós, portanto, ele deve saber que não lhe fizeram grandes elogios. És muito otimista, tu acreditas que o Trump lê os jornais? Pá, tem que ler. Se ele não lê, ele deve ter... Alguém lê por ele. Ele tem muitos advisors, certamente. Isso está bem, isso acredito. Mas a minha pergunta é esta, portanto, eu aqui um bocado de forma inocente por esta questão, porque não me quer parecer que, independentemente de ser mais burro ou mais extremista, que de facto parece-me ser um bocadinho estranho como é que um tipo que a vida dele foi fazer dinheiro à custa de uns dos outros com boas ou más ideias. Fazer dinheiro e perder dinheiro, não é? Quer dizer, temos que perceber que o Trump não foi propriamente um... Ele fez, de facto, teve sucesso em muitos negócios, mas também estourou muito dinheiro de forma absolutamente estúpida, não é? Portanto, pá, não é nenhum visionário, diria eu. Pronto, para mim fica a grande dúvida, permaneço aqui com algumas dúvidas até um bocadinho básicas, porque não me parece... São legítimas e são as dúvidas que toda a gente tem, Diogo. Este tema é discutido, quer dizer, se o Trump, repara, eu diria que, mesmo aqui neste círculo, e como tu sabes, não é? Aqui na Suíça, e neste círculo relativamente pequeno, grande em termos de dimensão, mas pequeno, dimensão de importância ou dimensão de volume de assets na Suíça, mas pequeno no sentido da sua dimensão geográfica, porque é um círculo relativamente pequeno, e aqui nos meios financeiros em Zurique, muitas das conversas andavam sempre à volta disto. Pá, este gajo tem um plano XPTO super desenvolvido que ninguém está a conseguir sequer visualizar, ou este gajo está simplesmente a atirar-se de cabeça completamente a navegar à vista, sem guião e sem mínimo planeamento. Pá, e fica a dúvida, ninguém sabe o que é que vai sair dali. Pois, vamos ver. Os mercados estão a reagir bem, estamos muito satisfeitos. Todos os investidores estão muito satisfeitos com isso. Temos o ouro, agora, não estavam há pouco tempo atrás, não estavam. Sim, mas vamos ver então, vamos ver se temos aqui de facto, pronto, aparentemente eu diria que estamos claramente já numa inversão, até ver, mas há já definida o ponto de inflexão da continuada de queda, portanto, dos mercados. Portanto, já estamos num processo
o mercado tem dado respostas. Sim, o sentimento de investidor está em euforia, pela primeira vez em largas semanas, o índice de volatilidade bateu recordes, pela forma absurdamente rápida com que caiu, como o mercado caiu e também como recuperou. Pronto, isto faz muito lembrar, por razões completamente distintas, mas faz muito lembrar o comportamento que o mercado teve em março de 2020 com o Covid. Depois. Muito bem, pronto, eu acho que em termos da novela do Trump, acho que tínhamos muito plano para neste caso, para estender e para discutir. Olha, mas há um outro tema ainda dentro assim, Trump está mais do que falado, mas há um tema ainda dentro do mercado financeiro que eu gostava de discutir contigo e gostava de saber a tua opinião. Porque tenho esse interesse intelectual. Tenho interesse intelectual porque Quero saber a tua opinião, como alguém que já anda há algum tempo aqui a prestar atenção a estes temas, e porque de facto é um tema que é sempre discutido sempre que acontece alguma coisa nos Estados Unidos, no mercado americano, no mercado acionista americano, que estamos finalmente numa altura em que a agulha vira para outros mercados acionistas e vamos ter a Europa, o mercado acionista europeu, a entrar num período de expansão superior aos Estados Unidos, ou até mesmo mercados emergentes, Ásia, China, Japão, ou daqui a um ano estamos de volta ao business as usual, com o S&P 500 outra vez a performar mais do que todos os outros, e isto foi apenas um abanão. Porque relembro que, embora o S&P 500 esteja negativo no ano, e apesar da recuperação que o mercado teve nos últimos dias, ainda está, nos últimos dias e sobretudo hoje, ainda está negativo no ano, como vimos há pouco. Mas, por exemplo, o Eurostoxx 50 em 2025, portanto, year to date, está positivo em 10%. Atenção, 10%. 10% é uma coisa... 10% é relevante. E o Eurostoxx 600 estou a ver o gráfico, 6,5%. E até posso partilhar o gráfico para compararmos o S&P 500 com as bolsas europeias. Isto é o Eurostoxx 600. Vamos por aqui o gráfico do S&P 500 para comparar o year to date. Claro, e até podemos juntar ainda o Eurostoxx 600, o Eurostoxx 50. E é um tipo de performance, ou diferenças de performance, que não são habituais. Termos o Eurostoxx 50, 10% year to date, já quase quando estamos a bater a meio do ano, o Eurostoxx 600 com 7% e o S&P 500 ainda negativo, mesmo a um ano por acaso não, a um ano ia dizer que a um ano eles deviam estar equivalentes, mas não, a um ano o S&P 500 ainda está acima das bolsas europeias. Mas 2025 tem sido um ano claramente mais favorável para quem tem investimentos na Europa ou quem tem diversificação e não está all-in nos Estados Unidos. Tu achas que isto é para perdurar ou é apenas meramente passageiro? Não, acho que isto de certo modo vem dar aqui uma resposta daquilo que, primeiro que tudo, acho que eu vou responder aqui um bocadinho atrás, não quero complicar muito aquilo que eu penso sobre isto, o meu sentimento sobre isto, mas vou aqui um bocadinho atrás do ponto de vista teórico, sobre a minha perspectiva, é claro, que é, eu acho que isto foi, sem dúvida, um abre-olhos para que a Europa percebesse que tem que criar ferramentas e mecanismos e alternativas e para não estarmos tão dependentes de superpotências, seja ela China, seja ela a América, portanto, e a Europa tem que, uma vez por todas, fazer exercícios, não é de certeza esse exercício agora, mas eu acho que isto poderá ter sido um catalisador para que a força motriz não seja só da América e que nós estamos tão indexados àquilo que seja o mercado da Bolsa Americana, que sabemos todos que é a grande referência dos mercados de capitais. Mas pronto, mas dito isto, eu acho que o mercado europeu tem que o ano de 24 foi um ano duro, o ano de 25 vai ser alvo de grandes reformas do ponto de vista empresarial, grandes grupos que estão a fazer grandes reformas. A Volkswagen, aqui é um dos maiores fabricantes que está neste momento a tomar decisões e estratégias muito importantes do ponto de vista despedir e fazer uma... Bem precisa, não é? Face àquilo que é a ameaça do setor automóvel chinês. Exatamente. E portanto, esse é um dos aspectos. E depois, o outro aspecto também prende-se com
a respeito desculpa, estou só aqui a fazer aqui um compasso de espera aqui por causa da minha filha, mas o outro aspecto que tem... É verdade, temos a participação especial hoje de uma pequena investidora, a Isabelinha. Mas também tem a ver com, por exemplo, ainda hoje, a nível nacional, temos a nós, neste momento, que está em processo também de despedimento de pessoas, portanto, porque obriga, de facto, a haver reformas neste setor, naquilo que são as telecomunicações. Eu penso que a Digi não seja uma das reformas. Mas isto, o que é que eu ia dizer com isto? Acho que a economia europeia tem que, de facto, tinha que ser estimulada, tinha que ser espigada do ponto de vista, tinha que ser aqui espicaçada para que começasse a ter aqui alguma E o Trump fez-nos um favor, é isso? Eu acho que o Trump fez-nos um favor. Sim, eu vou dizer uma coisa, acho que a Europa está a receber demasiadas evidências e sinais. O apagão que aconteceu aqui, principalmente na Península Ibérica, foi também um ponto importante, que esta questão da centralização, quando não é bem planeada e quando não é bem trabalhada, traz um grande problema, que é nós podemos falar em contexto coletivo, mas nós temos sempre que depender cada vez mais, mas também temos que arranjar alternativas e planos para dependermos de nós. E a questão do apagão é um exercício muito interessante a esse respeito, porque voltou-se neste momento aqui a falar de pôr em mesa a questão ambientalista, que as centrais de carvão são importantes para termos aqui alguma autonomia do ponto de vista da produção de energia. As renováveis são importantes, mas estão a levar pancada porque não são ainda a resposta para situações destas de crise, e por isso pronto, e a EDP as EDP renováveis está a levar um pontapé, como tu deves imaginar. Não sei se tens acompanhado este processo, mas a renováveis está a levar um grande esticão, está a levar aqui um grande prejuízo este ano. Portanto, isto para dizer só o seguinte, para dizer que sim, acho que em resposta muito curta para a tua pergunta, sim, eu acho que o Trump e toda a equipa Trump está a fazer um favor à Europa, e a Europa, se não quiser aprender, ou pelo menos não quiser aproveitar esta deixa, acho que será uma idiotice, porque de facto nós precisamos mesmo de começar a produzir e a depender cada vez mais de nós. E só para terminar ainda em respeito a isto, que o Covid ensinou-nos, e aqui todo o mundo ocidental, que os chips, não é? Nós não podíamos depender tanto da China, tanto da Taiwan em relação aos chips. Ainda hoje estamos a apanhar mais ou menos cacos ainda a respeito dos chips, mas começou-se a produzir e a criar aqui algumas alternativas a esse respeito, manifestamente insuficientes, como é óbvio, mas isto é uma déjà vu destas coisas, não é? Quer dizer, e era muito específico e muito com um tipo de ativo, uma coisa muito específica, que era a questão dos microchips. Mas, se fores a ver bem, é uma reação muito idêntica, que é super dependentes de uma superpotência como a China, super dependentes daquilo que provinha de lá, porque era de facto muito mais barato, mas se calhar temos que passar a também, se calhar, a fazer esse exercício na Europa e na América, e pronto, e sendo que, atenção, backlash aqui muito importante em respeito a isto também. A Europa, quando tenta arranjar uma alternativa, respectivamente, por exemplo, este tipo de coisas, em que a sua manufatura e em que a mão de obra tem que ser muito barata, como no caso da China, há um ponto muito importante, que é a malta está a tentar apontar agulhas para a Índia. E daí a Índia estar a ter há muitos anos consecutivos aqui, mesmo passado também muito recente, a economia da Índia está de facto em boom crescente, porque a alternativa neste momento que se está a tentar encontrar à China é a Índia. E eu não sei se a Índia não sei se são não será melhores. Seguramente um mercado que também está, do ponto de vista político, também estável, como se quereria para ser uma alternativa viável e estável, passa a expressão, no longo prazo. Mas olha, ainda bem que falaste em EDP renováveis. Porquê? Porque é um excelente exemplo, e não era um tema que eu tinha planeado falar aqui hoje, mas é um excelente exemplo daquilo que é um hype que depois dá em mau resultado, que é o hype das energias renováveis. E não estou aqui a advogar que o tema das energias renováveis é um tema
que não deve merecer a sua atenção e que não possa até ser um tema de investimento interessante, mas este hype que existe por vezes, e isto repete-se ao longo de anos e anos, vão mudando os temas, mas repete-se este tipo de comportamento nos investidores, que é de repente há qualquer coisa que parece ser a última Coca-Cola do deserto e tu, se estiveres fora daquilo, é como se estivesse a cometer a maior asneira e como se não faz sentido estar a investir sem investir naquilo. E o tema das renováveis foi durante alguns anos visto dessa forma, quer dizer, qualquer investidor que dissesse, não, é renováveis, isso não é para mim, era olhar de lado, tipo, o que é que este gajo está aqui a fazer, o que é que este gajo está a dizer, não percebe nada disto, estás a investir no mercado e estás sem investir no setor de energias renováveis e não faz absolutamente sentido nenhum. Estou a falar nos anos 2019, 2020, 2021 e a EDP Renováveis foi um bocadinho à boleia desse hype. Eu lembro-me que ainda estava em Portugal na altura e de facto muita gente falava das ações da EDP Renováveis, que era espetacular, que aquilo estava sempre a subir, que era um excelente investimento e agora para quem nos está a ver no YouTube, está aqui o gráfico da EDP Renováveis, quem nos está a ouvir não consegue ver o gráfico, mas lanço o desafio ou para ir vê-lo, ou para ir ver ao YouTube para ver o gráfico que estamos a publicar, ou então para pesquisar o gráfico da EDP Renováveis dos últimos anos, para ver a desgraça que é, sobretudo a partir dos máximos que foram atingidos em agosto de 2022, portanto os últimos 2-3 anos foram absolutamente miseráveis para a EDP Renováveis, com perdas absolutamente brutais. Nós formos buscar o gráfico, o time frame desde os seus máximos até agora, estamos a falar de 67% de desvalorização desde os máximos. Isto é derreter muito dinheiro. Para aqueles que de facto estavam a investir forte e pôr as fichas todas em meia dúzia de títulos do setor de renováveis porque achavam que isto ia ser o futuro e não havia volta a dar, se calhar estão a passar um mau bocado, porque não é só renováveis que está a atravessar esta travessia no deserto. Muitas outras empresas deste segmento estão a passar um mau bocado. E isto pode parecer, quer dizer, não significa que daqui a 10 anos isto não tenha dado a volta. A questão é que muitas vezes estas coisas demoram muitos anos e da mesma forma que houve ali um momento muito forte neste segmento, podemos estar perfeitamente 10, 15 anos em que este tema está completamente posto de parte e sem que haja recuperação. E no horizonte temporal do investidor, 10, 15 anos é muito tempo. A maior parte dos investidores não tem tempo para esperar que o mercado dê a volta e muitas vezes não têm paciência, não é? Que acabam por desistir muito antes disto poder dar a volta. Era só este parênteses, porque acho que é importante também de uma forma didática para passar aqui algumas mensagens importantes para quem nos ouve. E ter cuidado a ir atrás de temas que são hype e cuidado sobretudo quando não tens uma boa diversificação nos teus investimentos. Isso mesmo. Olha, Paulo, fazemos aqui, para nós não fazermos aqui o nosso para não cometermos o erro de costume que fazemos, que é ter sessões de 50 minutos que ninguém está para nos aturar durante 50 minutos. Sim, vamos fazer aqui um sprint sobre aquilo que são as tuas perspectivas para este fim de semana, política nacional. Muito bem, fazemos aqui um rápido en passant da política nacional. Olha, não tem grandes perspectivas, não houve nada de novo na campanha, parece que estou a ver a repetição da campanha de há um ano. Acho que os resultados vão ser muito parecidos, se calhar uma ligeira vantagem da AD. Já se sabia que se passasse a retórica de que o governo caiu porque fizeram cair, e de facto do ponto de vista político, de estratégia política, a forma como a AD se fez cair a si própria foi de mestre, e quer dizer, não foi de mestre, foi bem pensado. Podia correr mal se o PS tivesse pessoas inteligentes à frente e que conseguissem aproveitar todo este acontecimento político, mas a forma como a AD conseguiu passar a mensagem de que foi derrubada na Assembleia da República, se essa imagem, essa retórica passasse e passou, iria capitalizá-la e bem nas sondagens e depois nas urnas, e acho que é isso que vai acontecer. Curioso para saber o resultado dos outros partidos, sobretudo do Chega e da Iniciativa Liberal. Estou bastante expectante para saber se a Iniciativa Liberal consegue reforçar um pouco a sua votação. O Chega aparentemente vai cair, mas é sempre uma surpresa porque, como tu sabes, já falámos muito sobre isso, o Chega consegue sempre surpreender depois nas urnas, porque também há muitos votantes no Chega que não admitem que o são e depois vão lá pôr a cruzinha. E por fim, há o sério risco da esquerda ser dizimada por completo. O Bloco de Esquerda está em vias de sair do Parlamento. Acho que era bem feito atenção, eu gosto da multipluralidade do Parlamento. Gosto de facto que muitos partidos tenham assento parlamentar e partilhem as suas ideias, mas dá-me um gostinho especial ver esta Mariana Mortágua, que de facto faz uma política que eu acho que é do mais miserável. Fala-se muito do André Ventura, mas a Mariana Mortágua é igual em termos de lixo político.
política, igual ou pior que o André Ventura. Estão os dois no mesmo saco. Sim, eu acredito que... É este as minhas... Desculpa, ia já os meus comentar. takeaways. Não, podes, força. Faço a bola para ti. Contigo. Olha, acho que estamos alinhados em praticamente aquilo que é o sentimento em relação a esta nova votação que vamos ter aqui no fim de semana. Pelo que, sim, acho que não vamos ter grandes surpresas, acho que vai haver uma consolidação por parte da AD, acho que a iniciativa liberal é capaz de crescer um bocadinho, que acho que já as pessoas já começam a conhecer ligeiramente um bocadinho do Rui Rocha, e aquilo que lhe aconteceu este fim de semana foi planeado ou não? Planeado ou não, portanto, isso agora é grande dúvida, se isto de facto está a ser estes episódios em que temos que tentar, ter que sair da zona de ruído, parece que a ser verdade isto não vale tudo, não é? Ou não deveria valer já tudo? Não deveria, mas cada vez vale mais. Sim, concordo contigo. Eu também acho que não devemos ter um parlamento que esteja centrado em 3 ou 4 forças políticas. Acho que devemos ter aqui 7, 8 forças políticas que possam aportar de facto alternativas para que realmente a nossa cidadania esteja representada com alguma diversidade, porque há sempre espaço para as oportunidades dos PANs, do LIVRE, seja dos CDS. Acho que é importante isso existir, sem dúvida. Acho que o Bloco de Esquerda entrou por um esquema de fundamentalismo e defender aqui um conjunto de iniciativas que não são boas para o país, não trazem mais valia para o país, nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista social, e acho que isso, tantas políticas económicas para alguém, e estranhamente vindo de uma pessoa que sempre que teve voz em temas de CPIs, do ponto de vista económico, a Mortágua sempre fez um bom trabalho de investigação, foi uma pessoa que fez sempre em todas as CPIs, fez questões muito pertinentes do ponto de vista de interrogar e de colocar temas. Parece que é um vírus do próprio partido, não é? As pessoas inteligentes depois parece que embrutecem quando têm que vestir a pele do político, não é? Já o Francisco Louçã é a mesma coisa. Um excelente cérebro que depois, quando tem que vestir a pele de político, vai por ali abaixo. Estraga-se por completo. É um bocadinho, tu fizeste uma comparação muito interessante que é tipo o Chega. O Chega acho que consegue ser mais populista do ponto de vista das ideias, porque é o que toda a gente diz, que o Chega diz aquilo que toda a gente pensa, mas que não tem a vergonha de dizer. E a questão da Mariana Mortágua, do ponto de vista de, neste momento a política ou a visão da Bloco de Esquerda da Mariana Mortágua visa afunilar um conjunto de ideais que neste momento são extremados, são pouco concretos, são pouco credíveis e pouco atualizados para aquilo que realmente é preciso uma Europa neste caso de ponta, quer dizer, nós não podemos estar neste momento a considerar situações até de pormos um ponto de interrogação se devemos ou não devemos estar dentro da Europa, quer dizer, acho que são coisas tão estúpidas e tão básicas que só quem não faz um exercício de reflexão é que pode pensar que somos capazes de ser timoneiros sobre uma ideia, uma possível ideia destas de nós não estarmos dentro de uma comunidade europeia. E perigoso do ponto de vista da questão da imigração, que defendem ideais e defendem princípios que me parecem ser muito perigosos e nefastos para aquilo que é, essencialmente no final do dia, a segurança de nós todos e, portanto, de todos nós. E, portanto, isso parece-me ser um bocadinho... Aliás, e depois foi aquele backlash interessante até da irmã da Joana Mortágua, que disse que nunca tinha sido assaltada e que o Martim Muniz aquilo não tinha havido nenhum problema. E depois acabou por ser assaltada, exato. Se foi ou não encomendado ou se foi ou não foi, digamos, provocado, não importa, não é assaltos não violentos como aquele acontecem todos os dias, mas aqui o problema não tem a ver exatamente com aquele tipo de assalto, tem a ver com o assalto mais físico e mais danoso claro. Pronto, e este aglomerado de comunidades é sendo extremamente preocupante. Pronto, diria eu, estou contigo, estamos completamente alinhados, acho que vão haver poucas surpresas. Tu achas que o Chega vai descer, eu acho que o Chega vai subir. Eu vi este fim de semana, por acaso, um comentário por parte de um jornalista que comentou exatamente essa premissa de que os estudos, as sondagens da Católica são aquelas que tipicamente mais acertam naquilo que são as previsões versus a votação final da corrida às urnas e portanto, mando certo que de facto são aqueles que fazem as sondagens com mais critério, pelo menos mais... de forma muito mais orientada para aquilo que será um resultado final. Eu diria exatamente que o Chega é capaz de subir e o Chega teve de facto um arranque de campanha muito atribulado por todas as polémicas em que se encontrou e que estiveram envolvidos, mas de facto continuamos a ter uma política de propaganda
assim muito leve e muito fácil, em que reivindicamos praticamente os direitos básicos de uma civilização e de uma sociedade normal, mas eles fazem-no de forma muito, fazem às vezes até uma forma muito grotesca e de facto muito, muito colossal. E isso conquista. Sim, chega às pessoas, não é? Quer se queira, quer não, chega até ao cidadão comum e dá votos. Exato. Como disse, para mim uma grande surpresa desta campanha eleitoral tem sido, sem dúvida, a IEL. Acho que a IEL, de facto, parece que estão a conseguir conhecer, estamos a conseguir conhecer melhor um Rocha, porém, na minha opinião, acho que ainda não tem força suficiente e as pessoas não conseguem realmente perceber as mais-valias de algumas das iniciativas que lá são propostas. Não vamos discuti-las agora de todo, sim, mas parece-me que exatamente. E falta carisma ao Rui Rocha para dar para que a iniciativa liberal consiga dar esse salto. E acho que seria muito interessante criar-se uma... Precisa de um Carlos Guimarães Pinto para subir para outro patamar. Mas sabes que, acho que agora só por acaso em relação a isso, era muito importante relativamente à questão isto é um último comentário pessoal, não consigo entender a relutância por parte de um Rui Rocha, tendo agora uma oportunidade de conseguir fazer uma geringonça à direita, salvo seja, não queremos isso, mas que poderia ter aqui uma força, poderia ser um contributo forte para um governo de um Montenegro, e eles continuam irredutíveis querem continuar a ser uma força política de contrariedade e, digamos, de manifestação. Sim, mas não injeitam coligações pós-eleitorais, não? Eu acredito que a iniciativa liberal esteja disponível, e acho que já deu indicações bastante fortes nesse sentido, que estão disponíveis para integrar uma coligação pós-eleitoral. O que eles não querem é, de facto, coligarem-se, querem, de facto, ir às urnas como força política independente. Eu isso até acho que é uma estratégia interessante, porque é a única forma que tu tens de reforçar o teu posicionamento junto do teu eleitorado. Sim, e a geringonça matou o BCP, Exato. e o Bloco de Esquerda, vamos ver. Mas pronto, olha, assim também é o meu sentir sobre a questão das eleições do próximo fim de semana, que vai ser um fim de muito semana bem. de eleições. Temos um fim de semana que... Vamos ter muito para analisar na próxima semana, na próxima emissão do Capital Aberto. Sim, vamos ter certamente, e vamos também ter jogo, vamos ter derby. Derby não, vamos ter... É verdade, vamos o campeonato a ser decidido. Vamos ter vamos ter a decisão do campeonato também no fim de semana de muitas emoções. Algum prognóstico? Não, o meu prognóstico é que 99,9% de certeza que o Sporting é campeão. Não tenho a mínima dúvida. Ninguém perde a oportunidade de ser campeão na última jornada quando isso basta a sua vitória para ser campeão. Eu sempre disse, e acho que acontecerá uma vez em 100 um Sporting perder na última jornada. Até podia ser contra o Porto, podia ser contra quem quisesse. Na última jornada o Sporting, bastante a si só ganhar o seu jogo para ser campeão, o Sporting é campeão. Da mesma forma que não tinha a mínima dúvida que o Benfica ia ser campeão se bastasse ganhar em Braga para ser campeão. Muito bem. Prognóstico feito. Lamentavelmente como benfiquista, mas acho que não há a mínima hipótese. Ok, muito bem. O campeonato ficou decidido este fim de semana. Sim, senhora. Um grande abraço. Um abraço a ti, um abraço a quem nos ouve e beijinhos a essa bolinha que está aí ao teu lado. Exatamente. Tchau, meus caros. Um abraço, tchau.